abrir as suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo de número 12. Amém? Enquanto os irmãos procuram Romanos, beleza, gostaria de, primeiramente, nessa oportunidade que tenho de agradecer ao meu Deus por tudo quanto Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família. Agradecer também a confiança e o convite do nosso pastor Silvano, que tem sido um canal de bênçãos para as nossas vidas, por onde passa, nos convida, e nós não podemos rejeitar de falar do amor de Deus, nós nunca podemos negar de pregar a palavra do Senhor, de falar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, que tem feito pela nossa família. Então, por onde nós passamos, nós temos que falar, aleluia, anunciar a palavra do Senhor. Também gostaria de agradecer o pastor pela oportunidade, aos irmãos, e também justificar aqui a minha família, A minha esposa, ela trabalha à noite, Então, por esse motivo, nesse horário, ela já deve estar no fretado. E as minhas meninas, como elas chegaram bem em cima na hora que eu estava saindo da escola, elas ficaram com a avó. Então, eu acabei vindo sozinho, não trouxe as minhas cantoras, mas na próxima vez, na próxima oportunidade, tenho certeza que eu vou com a família inteira. Amém? Os irmãos encontraram Romanos capítulo 12, a palavra do Senhor nos diz assim, somente os 2 primeiros versículos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Antes de você assentar, olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: seja diferente no meio dos iguais. Amém? Amém. Ó glória. Amém. Ó glória. Uma passagem muito conhecida, a passagem de Romanos, capítulo 12, principalmente os 2 primeiros versículos, eles são muito conhecidos pela igreja, Paulo aqui, ele está mandando uma carta à igreja de Roma. O interessante é que nesta carta, ela foi escrita aproximadamente ali no ano de 58 depois de Cristo. Paulo, ele envia essa carta por uma irmã uma diaconisa chamada Febe, e ela leva essa carta à igreja. E nesta carta, se nós pegarmos ali o primeiro capítulo, os primeiros versos, Paulo ele saúda a igreja, e ele, aleluia, ele começa a falar para os irmãos que ele anseia, deseja ir com os irmãos, porque é uma das igrejas que Paulo ainda não tinha ido. Ele está mandando uma carta, orientando, advertindo os irmãos, mas Paulo ainda não foi a essa igreja. E ele, aleluia, nos primeiros versículos desse livro, dessa carta, ele começa a falar para os irmãos que ele anseia estar com os irmãos, E tinham pessoas, parentes, familiares de Paulo, que pertenciam a essa igreja. Paulo estava na cidade de Corinto, e ele, aleluia, manda essa carta pela diaconisa irmã Febe, endereçada aos irmãos de Roma, aleluia. O interessante é que essa carta, ela é dividida em 3 partes, Se nós formos analisar no contexto de estudo deste livro, nós podemos ver que ele é dividido em 3 partes. A primeira parte doutrinária, a segunda sobre dispensação, aleluia, e a terceira parte está ali ligada à prática, ou seja, na primeira, Paulo ele advertiu aqueles crentes. Na segunda, aleluia, na segunda parte, ele mostrou para os irmãos ali o que eles faziam bem, o que agradava a Deus, aleluia. E na terceira parte, aleluia, que é a prática, Paulo está orientando os irmãos como praticar a vida no Evangelho, aleluia. E se nós formos parar para analisar o contexto da cidade de Roma, a cidade de Roma era uma cidade poderosa, Nós conhecemos as histórias, até mesmo fora da Bíblia, nós conhecemos
histórias, o que o Império Romano ele foi dominante durante uma época. Então, toda aquela cultura onde eles dominavam, eles levavam também pessoas, aleluia, que auxiliavam o crescimento da cidade de Roma. Então, quando eles invadiam alguma cidade, quando eles venciam algumas guerras, algumas pessoas específicas de diversas cidades, eles levavam para Roma. Então, em Roma, aleluia, encontrou ali diversos tipos de pessoas, diversos tipos de crenças, diversos tipos, aleluia, de pessoas e convivências com deuses estranhos, aleluia, mas todos reunidos ali no mesmo lugar. Então, Roma, aleluia, a capital da Itália, aleluia, conhecida como é hoje, era uma cidade poderosa, era uma cidade rica, era uma cidade que tinha os melhores soldados da época. E essa cidade, aleluia, estava inserida num contexto de pecado, de iniquidade. Então essa carta do apóstolo Paulo, ela é interessada aos irmãos, e se nós pararmos para analisar o primeiro capítulo, aleluia, do livro de Romanos, aleluia, nós podemos ver que Paulo, ele fala a respeito dos pecados que acontecem, aleluia, em volta dos irmãos, né? E ele fala, olha, pela frieza espiritual, pelas pessoas, aleluia, se desviarem de Deus, Deus os entregou a essas práticas perversas, a essas coisas contrárias à vontade de Deus. Então nós podemos analisar a carta de Paulo num contexto histórico, aleluia, e não muito distante, aleluia, dessa carta. A carta aos Efésios, Paulo escreveu 4 anos depois dessa carta de Roma, aleluia, a igreja de Romanos. Ele escreve, aleluia, a igreja de Éfeso 4 anos depois, e ele narra, aleluia, algumas situações do que aconteciam, porque o contexto não estava tão longe, então os irmãos também passavam, viviam as mesmas experiências, aleluia, e com o passar dos anos, e Paulo, aleluia, advertia os irmãos, e lá em Éfeso ele falava, aleluia, que ele advertindo os irmãos, eles falavam, olha, essas coisas, se nós formos analisar, aleluia, Efésios capítulo 2, versículo de número 3, ele vai falar, olha, essas coisas vocês faziam em outro tempo, vocês não fazem mais, porque vocês foram comprados, aleluia, pelo sangue do Cordeiro, a graça do Senhor Jesus Cristo, como foi falado aqui já neste culto, aleluia, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo abundou sobre as suas vidas, aleluia, Deus derramou a sua graça sobre vocês, então vocês, aleluia, não praticam mais essas iniquidades, vocês não praticam mais, aleluia, essas atrocidades a qual o mundo aí fora, o mundo, aleluia, que não pertence à igreja pratica. Então Paulo, ele está orientando a igreja de Roma, aleluia, a igreja ali, com essa carta aos romanos, orientando eles, aleluia, que eles não deveriam se contaminar com aquilo. Se nós voltarmos para o versículo de número 2, aleluia, ele fala assim, ó, e não vos conformeis com este mundo, aleluia, traduzindo de forma literal, aleluia, porque esse texto ele foi escrito no grego, de forma literal, ele está falando assim, e vocês não tomem a forma do mundo, não sejam igual ao mundo, aleluia, não pratiquem as coisas que o mundo pratica, aleluia, a igreja, ela estava num ambiente totalmente contrário, aleluia, pessoas com fé totalmente diferente, aleluia, com práticas totalmente diferentes da igreja, e a igreja estava inserida nesse contexto, aleluia, para anunciar, para pregar, aleluia, a palavra do Senhor, para ganhar almas ao reino do Senhor, aleluia, e Paulo então os encoraja, aleluia. E no versículo de número 1, aleluia, Paulo, ele fala a maneira que deve ser o nosso culto. Ele fala, olha, quando apresentar o vosso culto, aleluia, ele tem que ser, aleluia, um sacrifício vivo, santo, agradável. Se nós voltarmos para o Antigo Testamento, como era o culto dos judeus, aleluia, quando os judeus, eles queriam se purificar de algum pecado, eles então pegavam ali um animal puro, um animal, aleluia, sem mancha,
sem mácula, aleluia, sem defeito, e levava até o sacerdote e oferecia esse animal em sacrifício, aleluia. Esse era o sacrifício dos judeus, aleluia. E aqui Paulo, ele vem advertir para nós como é o nosso sacrifício no dia de hoje. É um sacrifício vivo. Como assim, irmão Cristóvão? Só o fato de você ter saído do seu lar, aleluia, ter deixado a sua cama, você cansado, trabalhou durante o dia todo, mas não, eu vou adorar meu Deus, eu vou apresentar o meu corpo em sacrifício vivo ao meu Deus, eu vou render a Ele a adoração, eu vou dar a Ele glória, eu vou exaltar o santo nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Então, é nesse contexto que Paulo está dizendo para a nossa igreja, para os dias de hoje, assim como foi na época dos romanos, aleluia, que nós devemos apresentar, aleluia, um sacrifício vivo, puro, santo, agradável a Deus. Como é isso, irmão Cristóvão? Antes mesmo de sair de casa, aleluia, o nosso culto já começa em casa, a gente saindo de casa falando: Deus, fala comigo nesta noite, Senhor, abençoa, aleluia, quem vai louvar, abençoa os testemunhos, abençoa a saudação, meu Deus, fala, meu Pai querido, através, aleluia, dos louvores, fala através do pregador, Senhor, abençoa ali o pastor, aleluia, que estará na direção do culto. Então você vem, aleluia, da sua casa já prestando um culto ao Senhor, aleluia, apresentando o seu sacrifício vivo, aleluia, glória a Deus, aleluia. E o interessante do versículo 2, que quando ele fala isso, ele, vocês apresentaram o seu culto, o seu sacrifício vivo, aleluia. No versículo 2 ele vem e fala, e não tomem a forma do mundo. O que eu entendo, aleluia, sobre isso? Existiam pessoas que entravam nos cultos, apresentavam os seus cultos, aleluia, mas saíam da mesma forma, contaminado com o mundo, contaminado com as coisas, aleluia, aí fora. Glória a Deus, o nosso irmão trouxe, aleluia, a referência de Eutico, em Atos capítulo 20, nós podemos ver que aquele jovem, ele estava na janela, aleluia, e o que acontece com esse jovem? Ele estava, aleluia, dentro do culto, mas com a sua mente lá fora, olhando lá fora o que acontecia lá fora, aleluia. E o interessante é que o Eutico, ele apresentou o seu culto, aleluia, mas ele, aleluia, não estava totalmente conectado com o culto, aleluia, estava com o pensamento lá fora, olhando lá para fora. E nesse contexto, os romanos, Paulo, ele adverte a igreja, falando: olha, não tomem a forma do mundo, não seja igual ao mundo. Você vem, aleluia, presta o seu culto ao Senhor, traga o seu sacrifício vivo, mas quando sair, aleluia, glória a Deus, não tome a forma do mundo, não, aleluia. O que aprendeu aqui, você pratica lá, aleluia. O que você vive aqui, você vive lá, aleluia, glória a Deus. E é nesse contexto, aleluia, parece que eu estou vendo Paulo, aleluia, falando para esses irmãos: você é diferente no meio dos iguais. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então nós podemos ver, aleluia, Paulo advertindo a igreja e falando para que a igreja fosse diferente no meio dos iguais, aleluia. Trouxesse o seu sacrifício, apresentasse o seu culto, aleluia, agradável a Deus. Mas quando saísse do culto, aleluia, a sua vida tinha que ser um testemunho de fé, tinha que ser um testemunho, aleluia, qual ele aprendeu aqui dentro, aleluia, glória a Deus. E nesse contexto, aleluia, nós temos um grande pregador, aleluia, considerado como o príncipe dos pregadores, aleluia, da idade antiga, aleluia, que ele falava assim que a igreja tem pouca influência no mundo, porque o mundo tem muita influência na igreja. E se isso lá em 1400 acontecia, se na época de Paulo acontecia, por que nos nossos dias será diferente? Né? Aleluia. Então nós temos que viver a palavra do Senhor. Aleluia. Paulo, aleluia, em Timóteo, 2 Timóteo, ele nos escreve que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo. Aleluia. O interessante é que Agostinho de Hipona, ele fala: pregue a tempo, fora de tempo, se preciso for, use palavras. Então nós podemos parar e analisar: como assim eu vou pregar em
tempo e só se for preciso eu vou usar a palavra. Aleluia. É com a nossa vida, é da maneira que nós vivemos que nós pregamos. Aleluia. Porque por onde nós passamos, aleluia, as pessoas possam olhar e falar: ali é um servo do Senhor, aquele ali é diferente no meio dos iguais. Aleluia. Ele é diferente. Por que ele é diferente? Não, porque ele é uma pessoa que ele compra e ele paga. Aleluia. Ele é uma pessoa que anda decentemente. Aleluia. Ele é diferente no meio dos iguais. Ele pode estar no meio de 20 pessoas. Você vai identificar que ele é diferente, que ele é um servo de Deus, que ele é escolhido por Deus. Aleluia. E nesta noite não é diferente, meus irmãos. Deus nos chamou para fazer a diferença nesse mundo aí fora. Deus, aleluia, nos chamou, aleluia, para fazermos a diferença, para sermos diferentes no meio dos iguais. Aleluia, glória a Deus. E nesse contexto, aleluia, podemos refletir em algumas passagens da Bíblia, aonde, aleluia, os servos do Senhor, glória a Deus, foram diferentes no meio dos iguais. Como assim, irmão Cristóvão? Aleluia, me faz lembrar da história registrada em Daniel, capítulo de número 3, onde nós nos deparamos com 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia. Nós conhecemos a história, irmãos. Aleluia. No início de Daniel, no livro de Daniel, nós sabemos que Nabucodonosor, aleluia, ele invade ali Judá, Jerusalém, ele invade aquelas terras, aleluia, e ele toma posse de vários jovens e leva, aleluia, para o seu país, para a Babilônia. E esses jovens foram instruídos na cultura da Babilônia, eles foram ensinados na cultura da Babilônia. No capítulo de número 1, nós podemos ver que são levados 4 jovens, aleluia, que estão registrados nesse livro: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia. E os nomes deles em hebreus, nos hebreus, aleluia, era Beltesazar, aleluia, Ananias, Misael e Azarias. Porém, quando eles chegam, aleluia, lá na Babilônia, tem alterado os seus nomes, são alterados os seus nomes. Mas o interessante é que quando eles, aleluia, ficam sabendo que vão ter que participar do manjar do rei, aleluia, eles recusam o manjar do rei. Não, nós não vamos comer essa comida, nós não vamos contaminar com essa comida, aleluia. E ali o homem que foi, aleluia, orientado para cuidar deles, falou: não, mas se vocês, aleluia, não tiverem bem cuidados, quando vocês se apresentarem diante do rei, eu vou ser chamado a atenção. E ali, aleluia, Daniel vai falar: não, pode ficar tranquilo, aleluia, nós vamos comer aqui, aleluia, os legumes, nós vamos tomar a água, nós não vamos participar do manjar, aleluia, mas pode ficar tranquilo, aleluia. E assim foi, glória a Deus. O que eu aprendo com isso, meus irmãos, eles foram levados da sua terra, foram tirados do meio do seu povo, levaram eles para outra cultura, mudaram o nome deles, aleluia, mas eles continuaram temente a Deus. Aleluia. Pode mudar o seu nome, pode te tirar do lugar, glória, mas a essência, o Espírito, aleluia, Deus continua Rei da glória, continua operando na tua vida. Eles continuaram, aleluia, sendo diferentes no meio dos iguais. Santo Deus, glória a Deus. Nós podemos ver, meus irmãos, que em Daniel capítulo 3, aleluia, aqueles jovens, eles passam por uma prova, aleluia. O rei Nabucodonosor levanta uma estátua, aleluia, convoca todo o seu povo para que adorem aquela estátua, chama todos os seus músicos, aleluia, todos os instrumentos que existiam na Babilônia, convoca todo o povo, está todo mundo, aleluia, perante ao rei, perante aquela estátua, e ali foi proclamado: quando os músicos tocarem, todos devem se ajoelhar perante essa estátua, aleluia. Aquele que não for ajoelhado será lançado na fornalha, aleluia. E ali Sadraque, Mesaque e Abednego estão naquele contexto, aleluia, sendo provados, e tocam-se os músicos. Quando os músicos tocam, aleluia, todo o povo se prostra.
mas tem 3 jovens, aleluia, que são diferentes no meio dos iguais, aleluia, que eles não se dobram, aleluia, permanecem na posição em que estavam, aleluia. Sempre tem aquele acusador, pastor, sempre tem, aleluia. Chegou até o rei e falou: rei, qual foi o ordenamento aí, o que o senhor ordenou? Aleluia. Ele falou assim: olha, quando tocassem, aleluia, todos os instrumentos, todos deveriam se ajoelhar perante a estátua. E aí ele falou: olha, tem 3 aí que não se ajoelharam, não se dobraram. Aí o rei já, aleluia, furioso, manda chamar, aleluia. Quem são esses? Sadraque, Mesaque e Abednego. Manda chamá-los, aleluia. Eles se apresentam até o rei, aleluia, e questionam os jovens: é isso mesmo? Vocês não se dobraram? Por que vocês não se ajoelharam? Aleluia. E ali o rei pega, aleluia, e fala: olha, eu vou mandar tocar de novo, aleluia. E se vocês não se dobrarem, eu quero ver quem vai fazer, aleluia, vai poder livrar vocês da minha mão. O interessante, aleluia, é que o jovem, ele nem responde, aleluia, ao rei. Ele só pega e fala assim: olha, rei, nem pertence a nós responder esse negócio, aleluia. Irmãos, aleluia, nós temos que estar com a nossa fé, aleluia, firme, porque o mundo aí fora quer que nós se dobramos a devidas condições, aleluia, tentando nos impor, ó Pai querido, aleluia, algumas coisas, algumas situações contrárias à prática, à fé bíblica. Mas não se dobre, não se ajoelhe perante Deus, perante as palavras do Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que vai te abençoar, é Ele que vai te exaltar, é Ele que vai conceder vitória para nós. Aleluia. Aqueles jovens, eles não se dobram. O rei, aleluia, então fala para eles mais uma vez: olha, eu vou mandar aquecer a fornalha 7 vezes mais. Se vocês não se dobrarem, eu quero ver quem vai livrar vocês da minha mão. Aleluia. Parece que um está olhando para o outro. Aleluia. Eu fico imaginando, irmãos, quando eu examino, quando eu leio a palavra do Senhor, eu tento, aleluia, entrar no contexto, entrar na história, tentar entender o que estava acontecendo naquele ambiente. Então eu imagino um olhando para o outro, aleluia, e falando, aleluia: e aí, Abednego, você vai se ajoelhar? Aí ele pegou e falou assim: eu não, e você, Mesaque? Sadraque? Rapaz, eu sou diferente no meio dos iguais. Aleluia, Deus. Deus me chamou para ser diferente no meio dos iguais. Eu não vou prostrar, eu não vou ajoelhar. Aleluia. Talvez a vez de olhar e falar assim: olha, mas falaram que vou aquecer lá, vou aquecer na fornalha lá 7 vezes mais. E aí? Não vou me prostrar. Você também não vou me prostrar. Aleluia. Pode até, aleluia, nos, aleluia, ameaçarem, aleluia, mas nós não vamos nos prostrar, aleluia, glória a Deus. E aqueles jovens não se prostram, meus irmãos. O rei então dá a ordem que joguem eles naquela fornalha, a fornalha aquecida 7 vezes mais, aleluia. Amarram aqueles jovens, aleluia, conduzem eles. O interessante é que a palavra do Senhor vai nos dizer que aqueles homens a qual estavam levando aqueles jovens, aleluia, só de se aproximar da fornalha, morreram, aleluia, e os jovens caíram na fornalha, aleluia, glória a Deus. Irmãos, fiquem tranquilos com aquele que quer desejar o seu mal, aleluia. Eu não estou aqui propondo vingança nenhuma, não, mas a justiça de Deus, ela opera na minha e na tua vida, aleluia. Aquele que nos escolheu, aquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz, é Ele que cuida de nós, é Ele que cuida de mim, é Ele que cuida de você, é Ele que cuida da sua família. A tua vida está no controle do Senhor, a tua vida está nas mãos de Deus. Aleluia, Deus. A palavra do Senhor nos diz: operando eu, quem impedirá? Aleluia. Se Deus está operando na tua vida, fique tranquilo. Glória a Deus. Coisas estão se levantando, falsas testemunhas estão se levantando. Ei, descansa no teu coração, aleluia. Aquele que cuida de ti, aleluia, ele não perdeu o controle, ele está, aleluia, com a tua vida, aleluia, ele controla todas as coisas, ele tem o controle da tua vida no tempo certo, ele vai derramar chuva de bênçãos para a tua vida. Obrigado, Deus, por essa
lá fora, olhando para essa situação, falaram: olha lá, não se dobraram? Agora já era. Não se dobraram? Morreram queimados. Aleluia. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso, irmãos. Aleluia. Que a pessoa que enxergou o milagre foi o mesmo que deu o mandamento, foi o mesmo que ordenou, foi o mesmo que falou: eu quero ver quem vai livrar vocês da minha mão. Aleluia. Foi essa mesma pessoa que, quando olhou para dentro da fornalha, aleluia, talvez até coçou os olhos e falou: ei, nós não jogamos 3? Nós não jogamos 3? Aleluia. Talvez alguém falou: sim, rei, nós jogamos 3, mas eu estou vendo 4. E um deles é semelhante, aleluia, ao Filho dos deuses. Aleluia. O próprio Jesus Cristo desceu naquele lugar, na hora que aqueles jovens caíram, aleluia, o fogo consumiu somente as cordas, somente aquilo que, aleluia, os amarrava, somente aquilo que tentava impedir deles adorarem. Então eu imagino, na hora que eles caíram dentro daquela fornalha, aleluia, talvez eles se levantaram, aleluia, viu que as cordas tinham queimado, levantaram as mãos para os céus, aleluia, contemplaram a presença, aleluia, do Senhor naquele lugar, juntamente com eles, glorificaram a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Talvez você está se sentindo, aleluia, amarrado, acorrentado, mas saiba, aleluia, que o Deus Todo-Poderoso se faz presente neste lugar, aleluia. Ele corta, Ele queima todas as cordas, nada vai impedir, aleluia, de você adorar a esse Deus que enviou o teu Filho, aleluia, por mim, por você, aleluia, glória a Deus. Então não perca a oportunidade, apresente o teu sacrifício nesta noite, glorifique aquele que Deus para te salvar, aquele que derramou o seu sangue na cruz por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, reunidos na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo Deus. E aqueles jovens ali, aleluia, juntamente com aquele, aleluia, como relatou Nabucodonosor, semelhante ao Filho dos deuses. Eu imagino, meus irmãos, é conjectura minha. Como eu falei, eu gosto de me ver no texto. Quando eu leio, quando eu examino as Escrituras, eu gosto de me colocar no texto. Eu imagino aqueles jovens dentro da fornalha, um ambiente de adoração, irmãos, porque crente, aleluia, quando ele sente o calor e quando ele sente a presença de Deus, ele não consegue ficar quieto, ele não consegue ficar calado, ele levanta a mão para adorar, aleluia, ele exalta o santo nome do Senhor. Grande Deus. Imagina aqueles 3 jovens dentro da fornalha, aleluia. Eu não sei qual era o louvor, mas eu posso imaginar, aleluia, pastor Silvano, que dentro daquela fornalha eles cantavam e louvavam a Deus. Eu imagino que era mais ou menos assim, pastor. Aleluia, quando caíram lá dentro, viu que não aconteceu nada, que foi só as cordas, sentiram a presença de Deus naquele lugar, começaram a louvar a Deus. Porque Ele vive. Oh, glória a Deus. Posso crer no amanhã. Por Ele vive. Demorará, Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que Ele está. Aleluia, glória a Deus. Aqueles jovens então, aleluia, compreenderam que valeu a pena não se dobrar perante o sistema da Babilônia, mas adorar a Deus. aleluia. Aleluia. Glória a Deus. No meio da fornalha, o Senhor desceu com Aleluia. poder, aleluia, e não permitiu que nada acontecesse com a Glória a Deus. Aleluia. Talvez, aleluia, você está imaginando. Você esteja imaginando, irmão Cristóvão, mas eu estou no meio da prova. Mas saiba que é no meio da prova que o nosso Deus nos visita. É no meio da dificuldade que o Senhor, aleluia, se aproxima e fala: ei, meu filho,
trevas, eu te pego pela tua mão, fique tranquilo, a tua vida está no meu controle, aleluia. Deus está no controle da situação, não se desespere, meu irmão. Nesta noite, Deus me trouxe aqui para dizer: seja diferente no meio dos iguais, e Deus vai te honrar por onde você passar, aleluia. Você pode ser criticado, caluniado, afrontado, mas o nosso Deus, Ele não perdeu o controle, Ele tem controle da situação. Aleluia. E ali, em todo aquele contexto, mandam que os jovens saiam daquela fornalha. Aleluia. Quando os jovens saem, irmãos, impressionante o que Deus agiu naquele dia. Nem cheiro de fumaça, aleluia, aqueles jovens, aleluia, tinham em suas roupas, no seu cabelo. Não, o interessante é que o rei, que antes, aleluia, perguntou: eu vou colocar vocês dentro da fornalha, eu quero ver quem vai, aleluia, fazer vocês escapar das minhas mãos. O interessante é que esse mesmo rei teve que louvar ao Senhor Jesus Cristo, aleluia, quando ele viu aqueles jovens que não se prostraram, que não se dobraram, que foram diferentes no meio dos iguais, aleluia, ele louvou a Deus. Bendito seja o Deus de Sadraque, glória a Deus, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo, aleluia, e protegeu os teus servos, aleluia. Nesta noite não é diferente, meus irmãos. O Espírito Santo de Deus está neste lugar, aleluia. Ele te dá temas, aleluia. Fique tranquilo, a tua vida está nas mãos de Deus, aleluia. Grande Deus, Rei da glória, aleluia, de apresentar ao Senhor o nosso sacrifício vivo, santo e agradável, aleluia. É porque no final do versículo de número 2, aleluia, Paulo vai advertir o que nós vamos experimentar: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, aleluia. Seja diferente no meio dos iguais, amados irmãos, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida, aleluia, glória a Deus. Seja diferente no meio dos iguais, aleluia, e esta é a palavra que Deus colocou ao meu coração, aleluia, pastor, aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós que ouvimos esta palavra, aleluia, nesta noite, nós sabemos que o mundo aí fora, aleluia, não tem nada de bom a nos oferecer. O sistema atual de Babilônia que opera aí fora, aleluia, não tem nada a nos oferecer. Mas Jesus Cristo, Ele fala: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então nesta noite, aleluia, eu não sei se todos são evangélicos, mas o Espírito Santo de Deus toca no meu coração para que eu faça esse convite, aleluia. Você que ouviu essa palavra, que se identificou, aleluia, com esse Deus, com esse Cristo que morreu por mim, por você, e nesta noite deseja ter um encontro com Ele, um relacionamento com Ele, aleluia, deseja estar próximo de Deus, ser diferente no meio dos iguais. Você que ouviu essa palavra e queira reconciliar-se com Deus nesta noite, aleluia, dê um sinal com a tua mão, aleluia, vem aqui na frente, nós vamos orar por você, aleluia. Se porventura alguns dos irmãos, aleluia, se quiser, aleluia, reatar essa aliança, esse compromisso não é com o irmão Cristóvão, não é com o pastor Silvano, mas é com Deus, aleluia, dê um sinal com a tua mão, aleluia. Algum irmão deseja hoje reconciliar-se com Deus ou aceitar Jesus, aleluia. O silêncio diz que não, pastor, aleluia. Mas leve essa palavra ao seu coração, seja diferente no meio dos iguais, porque Deus vai operar grandes coisas na tua vida. A tua vida para você parece que está sem controle, mas Deus tem controle de tudo, aleluia. E assim eu agradeço